Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Dividendos e REITs. Hoje eu vou falar com vocês sobre um REIT que eu venho estudando e dependendo do preço eu devo comprar ele em 2021, tá legal? Antes disso, se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá por favor. E se quiser fazer parte também do nosso grupo exclusivo no Telegram, é só clicar aqui no YouTube em Seja Membro e você fará parte do nosso grupo exclusivo no Telegram. Então vamos lá para a análise. Então pessoal, o que é o Avalon Bay? É um REIT de capital no negócio de desenvolvimento, reconstrução, aquisição e gerenciamento de comunidades multifamiliares, principalmente na Nova Inglaterra, na área metropolitana de Nova York, Nova Jersey e no meio do Atlântico, no noroeste do Pacífico e no norte e sul da Califórnia. Concentramos-nos nas principais áreas metropolitanas nessas regiões, que acreditamos serem caracterizadas pelo crescimento do emprego em setores da economia com altos salários, menor acessibilidade à habitação e uma qualidade de vida diversificada e vibrante. Acreditamos que essas características de mercado oferecem a oportunidade de retornos ajustados ao risco superiores sobre o investimento em condomínios de apartamento em relação a outros mercados que não têm essa característica. Então aqui ele está dizendo que ele é basicamente um REIT aí de condomínio de apartamento, tá? Como se fosse um residencial. Em 30 de setembro de 2020, a empresa possuía ou detinha uma participação acionária direta ou indireta em 294 comunidades de apartamentos, contendo 86.676 casas de apartamentos, em 11 estados e no Distrito de Colômbia, dos quais 19 comunidades estavam em desenvolvimento e uma comunidade estava em reconstrução. Tá? Então a gente pode ver isso aqui também. Ó. Então aqui na visão geral do portfólio, nós podemos ver as comunidades atuais, as em desenvolvimento e as comunidades totais. Então aqui você tem os estados, né, ou onde existem essas comunidades. Então a gente pode ver aqui no final dessa tabela, que é enorme, depois vocês podem ver no site deles com mais detalhe. Atualmente eles têm 80 mil unidades de apartamento e eles estão caminhando para 86 mil, tá? Porque aqui é desenvolvimento, né? E aqui é atual. Então eles têm aqui 80 mil, estão desenvolvendo 6 mil apartamentos, então eles vão chegar a 86 mil. Esse é o portfólio do Avalon Bay. Atualmente 80 mil apartamentos, futuramente 86 mil. Então aqui ele consta que ele é o nono maior REIT de capital aberto. Ele tem aí 3,3 de retorno anualizado, 5,2 de crescimento anualizado de dividendos. E é basicamente os números macro. Então, o que é interessante nele aqui? Ele é um REIT que está crescendo os dividendos. Então, dependendo do preço que você pega ele, vai ser uma compra legal, né? Na minha visão, tá certo? Então, aqui vem mostrando que ele paga dividendos consistente desde 1994. A gente pode ver aqui, ó. Em 2020, ele está pagando 1,59. Em 19, né, em 2019, ele pagou 1,52. Em 2018, ele pagou 1,47 por trimestre. 1,42 em 17. Então a gente pode ver que ele está crescendo, né? Já tem bastante tempo, ó. Lá em 2006 ele pagava 68. Então é um REIT de crescimento, é um REIT de expansão. E os dividendos também aparentemente estão crescendo. Então isso me chamou a atenção nesse ativo, tá? Então, pessoal, basicamente esse é o cenário macro desse REIT. Vamos para a parte agora dos fundamentos dele. Pessoal, então aqui no site do Guru Focus nós podemos ver as seguintes informações. Dívida pelo patrimônio, 0,7. Beleza, hein? Muito bom. E dívida pelo EBITDA, 4,9. Isso aqui já me chama atenção. Margem de lucro, 27, ROI 6. Tudo bem, sem nenhum problema aqui nesse ponto. O preço pelo FFO está em 18 e o preço lucro 34. Para REIT, esse preço sobre FFO é mais aconselhável, então
18, aparentemente ele não está caro. O cálculo pelo valor patrimonial, então ele está sendo negociado mais que o dobro do valor patrimonial. Então o mercado está vendo algum valor nele, certo? Aqui a gente vê o crescimento da receita, que é a barra cinza, e o crescimento do lucro. Tranquilo. Vamos ver a parte agora dos insiders. Na parte dos insiders, a gente pode ver aqui, a última negociação em 2020 foi do diretor Walter. Então, eles estão vendendo. Tá? Então, em 2020 vendeu, em 2019 vendeu, em 2019 também vendeu. Interessante que não tem nenhuma compra, né? Então, o Peter Lynch fala que a compra pelos insiders é um bom sinal. Então, aqui não tem nenhuma compra, só venda. A venda em si não quer dizer nada, mas a compra sim. Como aqui não tem compra, estranho, né? Vamos ver. Aparentemente não tem nenhum insider hoje comprando o próprio REIT. E aqui, pessoal, do Fundamentei, vamos dar uma olhada no seguinte. O preço histórico dele. A gente pode ver que o preço histórico dele, desde 95 lá, foi aproximadamente 21 dólares. Ele bateu agora 163 dólares. O retorno histórico em 27 anos, 600%, em 14 anos, 27%, e em 12 meses, menos 21%. FFO e preço. Olha que interessante. O FFO, que é a linha azul, ele vem subindo. Aqui deu uma pequena declinada, mas o preço caiu muito mais que o FFO. Seria uma oportunidade? Não sei, não sei. Agora na parte financeira, vamos ver o seguinte. Vamos chegar aqui, ó. Beleza. Então, em 2010 tinha um patrimônio de 3 bi, 2015 9 e agora tem 10. Tá bom, tá crescendo. A receita em 2010 800, em 2015 1,8 bi, agora 2,3 bi, legal. EBITDA 400, 1,3 bi, 1,5, subindo. Vamos ver aqui a margem de lucro. 175 milhões em 2010, em 2015 742 milhões e agora 654. Então ele caiu aqui um pouco na pandemia. A margem de lucro 28, o ROI 6 e a dívida pelo EBITDA. O que me chamou a atenção é isso aqui, ó. Se vocês verem, a dívida pelo EBITDA dele chegou a bater 8 em 2009. Então, desde então, eles vêm trabalhando para diminuir a dívida pelo EBITDA. Então, 7, 5, 1, 7, 4, 4, 3, 4. Então, na década passada, eles ficaram na casa de 7 a 8, né? 7, 10, 6. E nessa década, a gestão trouxe a dívida para casa de 4. Isso me chama atenção, tá? 4,9 aqui está interessante. E a dívida deles ainda é menor que o patrimônio é 10 e a dívida é 7,7. Então isso me chamou a atenção. O FFO aqui 321 em 2010, em 2015 1 bi e agora 1,2 bi. Então crescendo, massa. E vamos ver aqui o fluxo de caixa livre também crescendo. A gente pode ver, ó, deu um salto, né? Então ponto para gestão. E o dividend yield. A gente pode ver o seguinte, eles estão com um payout até mais baixo, ó, 68. E veja bem, eles tinham um payout mais alto, quando a dívida aqui, ó, batia 7, 8, eles pagavam 80%, 90% aqui, ó, com a dívida em 8. E eles diminuíram o payout, ó, e aí a dívida também caiu. Interessante, né? E hoje o yield dele tem 4,2%. Se esse preço cair mais, eu gostaria de pegar ele na casa de no mínimo 6% de yield, tá? Então esse é o yield que eu vou estar acompanhando em 2021. É o estudo que eu fiz dele. Tá bom, pessoal? Então por hoje é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário. Qualquer coisa, estamos lá no grupo do Telegram. Um abraço, até mais, tchau.